Gente, hoje eu vou fazer algumas análises através do tarô para diversos assuntos. Nós vamos entender um pouquinho sobre o que esperar, tanto em relação ao universo das celebridades, vamos falar um pouquinho daquelas que estão se destacando, dando o que falar, e também vamos conversar sobre os conflitos que estão acontecendo de cunho internacional. A gente vai entender um pouquinho o que esperar sobre isso. Então, tem muita coisa, muitos assuntos que foram separados para a gente analisar por meio do tarô, tá? E de tempos em tempos nós faremos isso aqui juntos. Só não vou falar de BBB hoje, porque sexta-feira a gente vai contar com a Sandra Suzy Paranormal, fazendo aqui todas as previsões, todas as análises, né? Aí hoje nós temos a primeira eliminação lá na casa, então vamos deixar passar essa, e aí na sequência a gente entra com a Sandra Suzy sexta-feira, falando todas as impressões dela sobre as energias dos participantes, tá? Bom, eu vou começar aqui falando um pouco sobre personalidades, tá? A gente começa falando sobre a Melody, que está fazendo um sucesso danado, né? Começou menina, novinha, né? Ela era fã da Anitta, fazia aqueles falsetes que viralizavam na internet e hoje ela está fazendo um sucesso danado. Eu me lembro que eu fui na Metropolitana há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e falei sobre o sucesso que ela iria fazer, né, em primeira mão. Ela ainda estava longe de ser despontada assim, né, como a personalidade que ela está virando midiática. E aí foi falado, né, no Chupim, na Metropolitana, sobre o sucesso que ela faria, que poderia até superar, né, em algum momento, falando de hits, a própria Anitta, né, que faz um sucesso danado. Bom, chegou o momento, né, já está acontecendo, então ela está despontando aí com vários hits, fez participação nos ensaios da Anitta também aí recentemente, está fazendo propaganda, uma série de coisas, né? Lançou a música do Jet Ski lá com o Pedro Sampaio, que está fazendo um sucesso danado. Então, vamos dar uma olhada o que a Melody pode esperar daqui para frente, né? Como que vai ser esse ano para ela, porque o ano está só começando, estamos ainda em janeiro, e o que vem pela frente na carreira e na vida pessoal. Vamos pensar um pouquinho nela. Começou novinha, novinha, e está alcançando reconhecimento, né? Foi na base da luta, da insistência, inclusive, né? O pessoal não botava muita fé nela, não. Bom, daqui para o decorrer desse ano, ela realmente vai dar o que falar, tá? Eu percebo os caminhos totalmente abertos para ela e vem muitas parcerias de sucesso, feats. E é incrível que mostra grandes cantores, cantoras aí, ou pessoas que são já reconhecidas, têm um certo reconhecimento, procurando-a para poder fazer parcerias. Haja vista o bom momento que ela estará. Então, essas pessoas tendem a firmar alianças com ela bem positivas, tá? Então, nós temos aqui ó, um 10 de copas, que é uma carta que fala muito sobre isso. Então, o 10 de copas sempre mostra parcerias, alianças, relações que fluem positivamente. Por isso, nós temos aqui um cachorrinho e um gatinho juntos, né? É nesse tarô que eu estou usando, mas em muitos é um casal celebrando. Então, é uma carta que fala de parcerias, que fala de alianças. E serão alianças bem-sucedidas. É o ano dela, tá? Que ela se firma. Temos aqui uma rainha de ouros na síntese, mostrando que ela vai firmar a carreira dela ao longo desse ano. Então, vai ser um ano de muitos contratos, muitos shows e uma presença midiática incrível. Ela só precisa de suporte emocional, psicológico dos tutores dela, porque ela ainda é muito jovem, tá? Então, ela vem demonstrando uma certa humildade, mas é importante que ela tenha esse suporte ao longo da caminhada, porque na vida pessoal eu vejo alguns conflitos, tá? Que tendem a vir à tona ainda, algumas questões aí também de relacionamento, tá? Algumas questões relacionadas a contratos, contratante.
Então ainda vai ter alguns problemas a serem administrados. Falando da Melody artista, tudo certo, vai de vento em popa, tá? Agora falando assim, por exemplo, de contratos, de relacionamento, por vezes com contratante, por vezes amizades, relacionamento, paqueras, coisas do tipo, tende a ser um ano um pouco tumultuado para ela, tá? E o conselho realmente é a família aí acompanhando, né? Mentorando ela, apoiando, para evitar que ela entre em enrascadas. Eu sei, né, que a família já está junto, né? O pai acompanha a carreira dela há muitos anos, mas é importante tomar muito cuidado com os contratos, né, que venham a ser assinados daqui para frente, para não entrar em alguma situação que prejudique um pouco a carreira dela. Grandes cantores e cantoras já passaram por isso. Anitta já teve problema, né, no passado com gente empresariando ela. Muitos têm com gravadoras. Então a Melody está nesse momento que ela começa a chamar atenção para si, mas aí ela precisa tomar cuidado para ela não entrar em alguma situação que atrapalhe ela um pouco. Não se trata de algo que vai impedir o sucesso, porque o sucesso é iminente, mas pode ser aquelas questões que deem um pouco de dor de cabeça. Então, um ano um pouquinho conturbado na vida pessoal, exaustivo, de muito trabalho, mas ela alcançando aquilo que ela queria, e vem aí ainda muitos feats de sucesso e hits que serão lançados ao longo do ano aí com as collabs, as parcerias, tá? Então, sucesso para ela. Agora, o pessoal aqui da produção separou também para a gente falar sobre a Anitta, né? Afinal, a Anitta, ela ganhou muito destaque nos últimos anos, né? Uma projeção nacional e até fez um trabalho aí também fora do país, participando de muitos talk shows, né? Premiações. E aí ela decidiu, né, nos últimos tempos, voltar a morar no Brasil e deixar a carreira internacional a segundo plano, tecendo essa carreira de uma forma diferente, né, da que ela vinha fazendo. Ao invés de morar no aeroporto e ficar viajando uma hora aqui, uma hora ali para poder acompanhar os compromissos internacionais, ela optou por dar uma pisada no freio, não deixar de fazer, mas dar uma pisada no freio e focar um pouco mais em Brasil e ir tecendo a carreira internacional conforme é possível. Vamos ver como que vai ser o ano para a Anitta? Eu vou abrir de duas formas. Vamos ver nacional e internacionalmente. Para Anitta ou Larissa, né? O que esperar, e uma carta também de conselho. Vamos ver o ano para ela nacionalmente. Ela vem com uma força, né? Essa carta fala disso, obviamente, a carta da força, que ela está trazendo já de algum tempo com ela, tá? Agora, a questão é que chegou um ano e um momento em que o mercado e as disputas estarão mais acirradas. Então, a gente está vendo que muitos cantores e cantoras estarão despontando, lançando seus sucessos, e ao mesmo tempo os holofotes não estarão para uma única pessoa. Então, depois de um bom tempo que ela estava ali no trono, reinando sozinha, é um momento em que dificilmente se tem holofote para uma única pessoa consegue ficar ali em evidência. Então a gente vai ver uma hora um lança um sucesso, outra hora é o outro, outra hora é o outro, e em alguns momentos ela também vai ter alguma projeção ali em torno do trabalho dela, mas isso não tende a ficar concentrado nela o tempo todo. Então é uma dificuldade que ela vai enfrentar, e por mais que ela demonstre em alguns momentos estar numa boa consigo mesma e não ligando muito para o sucesso e para o reconhecimento, a grande parte dos artistas sente essa necessidade, né, desse holofote, dessa coroa, né, ali em torno de si próprio. E eu não vejo isso acontecendo neste ano no Brasil. Então, ainda que ela tenha decidido se voltar
ao nosso país, ao público que ela tem aqui, eu vejo uma certa dificuldade para fazer aquele sucesso lançando coisas que toquem esse público, coisas novas, eu digo, tá? Que toquem esse público e, ao mesmo tempo, se dividindo um pouco a atenção entre aqui e fora, por mais que ela não esteja naquele ritmo como estava de trabalho internacional, tá? Mas eu vejo ela ainda almejando alguma coisa por lá e aí ela tendo de se dividir, tá? Fora, ela vai lançar alguma coisa que vai ser positiva para a carreira dela, tá? De cunho internacional, que vai tocar nos outros países, ó. Aparece claramente aqui no cenário internacional As de Paus, tá? Essa é uma carta que fala sobre o lançamento de alguma coisa e ela vem junto com 4 de Paus, que é uma carta de projeção, tá? Uma projeção aí global ou se não em muitos países. E vem com Pajem de Copas, então é uma coisa nova que ela vai lançar e que vai fazer sucesso, que vai ser legal. Então, eu não vejo ela desistindo do mercado internacional, né? Vejo que ela vai lançar alguma coisa que vai fazer sucesso, mas a atenção que ela tenta colocar mais no cenário nacional, ela se depara com dificuldades para isso neste ano, tá? Ao mesmo tempo, eu vejo projetos na vida pessoal, que por mais que ela queira e que demarcaria uma nova fase na vida dela, um novo momento, eu vejo ela dividida por conta também de trabalho, do lado profissional. Então, vai ser um ano para ela que vai ser bem desafiador, tá? E que vai exigir muito trabalho, muita energia. Ao menos eu vejo ela muito cuidadosa com o que ela projeta sobre si e até em relação ao marketing que ela faz. A gente tem uma Anitta numa fase mais madura, digamos assim. Então não é sempre que a gente vai ouvir falar sobre ela, até porque ela está tomando bastante cuidado agora com a própria imagem para que não haja nenhum tipo de desgaste, tá? Bom, na sequência, vamos falar sobre Luciana Gimenez. A Luciana, que durante muitos anos comandou o Super Pop na Rede TV, foram 25 anos, se despediu dessa casa aí, né, na última semana, e agora ela está disponível, né, para novos trabalhos, para novos projetos, e vamos ver então se está cravado um retorno para ela nas telinhas ainda este ano ou não, o que esperar. Então, eu quero saber se há um retorno para Luciana Gimenez, a televisão, ainda este ano. Que vem para a apresentadora? Ela fecha algum contrato em TV? Algum conselho para ela? Vamos ver. Eu não vejo a imagem dela se apagando, não. Até porque aqui na síntese aparece Rainha de Paus. É a rainha do elemento fogo. Então, fogo é o elemento que brilha, que aparece, né, mostrando a luz dela, né, o brilho em evidência. A rainha está ali sentada no trono. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, eu vejo a imagem dela ainda forte este ano, tá? E vejo realmente uma presença midiática, tá? Que continua na televisão, porque nós temos aqui um 6 de paus, que é uma carta de vitória, de glórias. Nesse tarô que eu estou usando, inclusive, aparece uma pessoa, né, ali num cavalo, indo, né, rumo à glória, sendo aclamada, vitoriosa. Então, essa é uma carta de satisfação, de conquista, de vitória. E quando ela sai aqui junto com a roda da fortuna, está mostrando que vai haver uma movimentação nesse cenário televisivo que a traz de volta, tá? E aí eu estou vendo ela começando uma nova fase da carreira dela, segura, estruturada, porque vem junto um 4 de ouros, então criando raízes numa nova emissora. Mas ela também vai descobrir o trabalho com a internet
de um modo um pouco mais enfático. Eu vejo ela dando mais importância para isso do que deu em outras ocasiões, que falando de internet aparece o Pajem de Copas. E o Pajem é uma carta inicial, que sempre fala de quando a gente redescobre ou descobre um assunto novo que mexe com o nosso coração e nos embala. Então eu vejo ela se empolgando com a internet e focando um pouco mais nisso, tá? Então é um ano positivo para ela. A recomendação do tarô é ela cultivar os melhores sentimentos, ficar empolgada, motivada, animada, né? Vem aqui um cavaleiro de copas no conselho, então siga em frente que o melhor está por vir. E é sobre ciclos, né, gente? Ciclos que se fecham para que novos possam começar. Talvez esse ciclo já pudesse ter sido finalizado há um certo tempo, né? Ela teria feito isso de uma forma positiva, que não tivesse um hiato, né? Saindo da onde estava, indo alçar uma nova posição. Então, acredito que ela tenha perdido um pouco o time disso, né? E a vida nos cobra, não tem jeito, né? Estamos todos vivendo e fechando ciclos para dar início a coisas novas, e se a gente não vai por bem, a vida faz a gente ir de outra forma e por aí vai. Então chegou o momento, né, que aconteça o melhor aí para ela. Tive a oportunidade de participar de diversos programas super pop, né? É uma pessoa super do bem, gente boníssima, né? Então, estamos na torcida, viu? Bom, na sequência, a gente sai um pouquinho de celebridades e vamos entrar um pouco no cenário internacional, tá? Bom, Estados Unidos e Irã, o que vai acontecer, né? Nesse conflito entre o Trump, né, e o Ayatollah Ali Khamenei, né? Vamos ver. Então, vamos falar um pouco sobre Estados Unidos e Irã. O que está por vir, de acordo com o tarô, daqui para frente. As coisas vão esfriar ou vão entrar numa escalada ainda mais conturbada? O que podemos esperar em relação a isso? Bom, as coisas vão esfriar aparentemente, mas não vão esfriar verdadeiramente. Há uma movimentação um tanto diplomática vindo à tona, tá? Então eu estou vendo uma diplomacia que vai aparentar que tudo está ficando bem, ou nos conformes, ou que possa ter só algum tipo de troca de farpa, mas aquela coisa em que se vai colocando panos quentes. Novamente, isso é o que vai aparentar, porque a tendência é o conflito escalando, tá? Então, primeiro, nós temos aqui um cavaleiro de copas. Essa é uma carta com teor muito emocional, então que mostra ali, né, de repente, cada uma das partes seguindo as emoções, o instinto, falando aquilo que pensa, se defendendo, tá? E aí nós temos um 2 de ouros, que é uma carta que falaria assim, tudo entrando num ponto de equilíbrio, mas eu vejo que é algo somente aparente, tá? Nós temos aqui um 6 de paus, porque por trás das aparências, o conflito estará escalando, que é o que me aparece aqui com o 10 de paus, tá? E aí, inevitavelmente, teremos uma guerra, teremos ataques e daí por diante. Então, a tendência é que a coisa escale a um ponto que esse regime atual ele tende a cair, porque nós temos aqui um as de ouros, que é uma carta que indica um novo começo. Então, quando eu vejo o 10 de paus mostrando que está escalando, e o 10 é uma carta de finalização, para que um novo começo possa surgir, e aí me vem o as de ouros na sequência, nós temos aqui claramente, né, pelo tarô, um regime aí que vai sendo finalizado para que algo novo possa surgir, tá? E realmente, né, uma coisa,
ultrapassada, em que as pessoas não podem colocar ali as suas opiniões, né, não podem nem se manifestar, né, que são presas, mortas, e aquele povo sem internet, então uma coisa terrível e arcaica, né? Bom, na sequência, vamos falar um pouco da faixa de Gaza, né? O que acontece? Lá ficou praticamente só destruído, né? Desse modo que a gente vê na imagem, né? Então, na faixa de Gaza, pura destruição, né? Após aí todo esse período de guerra também entre Israel, Hamas. Vamos ver como que vai ser o ano para aquele pessoal, né? Que só quer paz, né? Paz e viver na sua terra, né? Então, vamos ver o que vem para a faixa de Gaza e os seus habitantes no decorrer desse ano de 2026. Olha, eu vejo o local recebendo investimentos, tá? Então, nós temos aqui um 8 de ouros. Então, isso aqui representa investimento internacional até, eu diria, para poder ajudar nessa reconstrução. Mas eu estou vendo as coisas meio barradas e acontecendo muito lentamente. Barradas, né? Aparece aqui um 8 de espadas. Isso aqui pode ser tanto ainda por guerra, tá? Que estará acontecendo, seja lá ainda ou nos entornos, acredito que mais nos entornos, mas a faixa de Gaza sendo novamente vitimada por essas questões de guerra e de escalada de conflitos que acaba impedindo a sua reconstrução rápida. Tá? Então vejo que é um ano ainda difícil para as pessoas que estão lá, em que há uma tentativa de movimentar, né, a reconstrução, resolver as coisas, mas sem sucesso. Na verdade, tudo andando muito lentamente por lá, tanto por interesses políticos, conflitos entre as nações que estão à frente do projeto, quanto por uma nova escalada que vai acontecer, que acaba tirando um pouco o foco de Gaza e acaba se entrando num foco diplomático de equilibrar as coisas, coordenar para resolver novos conflitos que virão. Então, ainda um ano bem difícil. Até vejo a retomada assim, dessa reconstrução no decorrer do ano, mas isso, como eu disse, no decorrer, não é algo rápido. Então, não vejo a gente finalizando 2026 com o local já devidamente reconstruído, tá? Bom, vamos ver aqui na sequência Trump e Groenlândia. Bom, o presidente norte-americano cismou com essa região que ele considera como um local estratégico, né, para a defesa dos Estados Unidos, da América do Norte. E aí ele quer comprar, né, a Groenlândia. E a Dinamarca e os países europeus são contra. A minha pergunta é se ele vai desistir disso e se a diplomacia vai reinar ou se ele vai lutar em torno do que ele quer. Se ele vai batalhar ou se vai desistir e entrar num consenso com os outros países aí europeus, né? E Dinamarca. Vamos olhar. Olha, eu estou vendo que isso ainda vai dar muito pano para manga, tá? Muito conflito ainda vem à tona em torno disso, mas são conflitos de cunho diplomático, tá? Eu não estou vendo necessariamente guerras em torno disso. Eu vejo um conflito assim muito mais no âmbito da diplomacia, da fala, da pressão, da negociação, de tarifas, envolvendo tarifas. Então, eu vejo o presidente fazendo uma pressão muito grande para conseguir o que ele quer. O 7 de copas me mostra ele muito incomodado do ponto de vista emocional, né?
como uma criança birrenta e orgulhosa que não conseguiu o que quer, né? E aí, quando me vem também aqui a carta da torre, eu vejo ele punindo, né, as outras partes que dificultaram o que ele queria, tá? Então, ele punindo, ele de algum modo se vingando, tá? E eu vejo aqui o 6 de copas, que é uma carta que mostra como se ele estivesse ali sonhando, pensando em torno daquilo que ele gostaria que acontecesse, tá? Mas eu não estou vendo os outros países facilitando para ele em torno disso, tá? Então eu vejo uma resistência muito grande e propondo a ele outras coisas em torno da Groenlândia que não sejam a anexação propriamente dita do território aos Estados Unidos, tá? É o que me mostra. Gente, se você quiser rever alguma dessas previsões, o vídeo vai ficar disponível lá no canal no YouTube da Astral TV, que é o Astral TV Oficial. Aliás, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, inscreva-se, porque você pode acompanhar a nossa programação 24 horas, interagir comigo e com os outros apresentadores através do chat, tá? Bom, faltou falarmos sobre Ucrânia e Rússia, né? O que será que vai acontecer entre esses dois países que já estão há tantos anos em guerra? Será que em 2026 nós temos o encerramento desse conflito para que a Ucrânia possa finalmente ter paz ou não? O que vai acontecer nesse conflito que já ocorre há anos entre a Ucrânia e a Rússia? Nesse ano isso se resolve e a Ucrânia terá paz ou não? Vamos ver o que acontece. Olha, o conflito ainda vai se arrastar ao longo desse ano todo, tá? Nós temos aqui um 10 de paus, é uma carta conturbada, estressante, tá? E ela mostra os níveis, né, de estresse elevadíssimos, tá? Então eu vejo aquele povo muito cansado dessa situação. Mas o 10 também é uma carta de finalização, para que um novo começo possa vir, tá? E sai também a carta do mundo, confirmando isso, porque o mundo é o último dos arcanos maiores, então ele fecha um ciclo e traz uma paz, uma tranquilidade, tá? Me mostra aqui até a carta do 3 de copas, que é uma celebração, mas eu vejo que isso ainda vai se arrastar o ano todo, praticamente, até que possa acontecer. Fatalmente, a Ucrânia sai um pouco prejudicada, não só a título da destruição, dos ataques, de tudo que já aconteceu, mas assim, de território, tá? Só que ela consegue começar também a se reconstruir ainda este ano. O mais importante é que, ao menos, assinala-se como este sendo um ano de finalização do conflito, de resolução, tá? Mas é o decorrer, né? Mais aí ao longo do ano que isso tende a acontecer, tá? Bom, para finalizar, vamos ver as perspectivas de uma terceira guerra mundial. Isso porque fala-se muito a esse respeito nas redes, né? Muita gente temendo, afinal, são vários pontos de conflito, zonas de conflito espalhadas pelo mundo. Há essa perspectiva de uma terceira guerra mundial estourando em 2026 ou não? Podemos ficar tranquilos quanto a isso. Eu não vejo acontecendo uma terceira guerra mundial, apenas realmente sendo um ano muito belicoso, tá? Nós temos aqui o cavaleiro de paus, né? O cavaleiro está sempre em movimento. E é o cavaleiro de paus que está ligado ao elemento fogo, né? Então,
o movimento dos conflitos ele vai acontecer ao longo do ano todo. Um ano muito pesado, de muita pressão, disputa entre países. Mas quando eu pergunto de uma terceira guerra mundial, aparece aqui o 8 de espadas, tá? Que é uma carta que dá uma bloqueada nisso. Então, não vejo que a gente vai ter um conflito envolvendo muitas nações denominado como Terceira Guerra Mundial. Eu vejo apenas que realmente vai ser um ano muito belicoso. Começou assim e vai prosseguir assim até o final dele, tá? Gente, se você ainda não está me seguindo, segue lá no Instagram, @eduscarfon, tá? Para marcar o seu atendimento de tarô, tem um WhatsApp específico para isso, que é o código 11, número 973745755. É só mandar mensagem lá que o pessoal dá todas as coordenadas, tá? O atendimento é por chamada de vídeo.